Olá pessoal, que a graça, a paz maravilhosa do Senhor esteja operando na sua vida, no seu coração, na sua família, em nome de Jesus. Eu quero nesse dia compartilhar com você um texto que está na Palavra de Deus, em Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Vamos lá? Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Quando nós lemos esse texto, nós vamos aprender aqui grandes lições dadas pelo nosso Mestre Jesus Cristo. 3 coisas nós aprendemos logo nesses 2 primeiros versículos aqui, e eu gostaria de compartilhar com você. Quando nós lemos, nós vamos ver Jesus tomando 3 atitudes muito importantes. Atitude estas de alguém que tem aliança, atitude estas de alguém que tem compromisso, que tem responsabilidade para com outrem. Nós vemos aqui Jesus dizer para os discípulos, dar uma ordem para os discípulos a ir para o outro lado da margem, que eles fossem para o outro lado. Esse era o compromisso que Jesus tinha com os discípulos. Vocês vão para o outro lado, deu uma ordem para eles. A Bíblia diz que ele impeliu aos discípulos a irem para o outro lado. Ele estabeleceu um alvo para os discípulos e disse: vocês vão para o outro lado. Provavelmente ele iria encontrá-los do outro lado da margem. E ele disse: enquanto vocês vão, eu vou despedir essa multidão. Nós vamos ver aqui a aliança que Jesus tinha com essa multidão. Ele não poderia despedi-los de qualquer forma, de qualquer maneira. Ele disse: eu tenho que despedi-los. E provavelmente Jesus ele já tinha feito grandes coisas para aquele povo que ali estava, para aquela multidão que ali estava. Ele provavelmente curou, ele salvou, ele restaurou, ele trouxe paz, ele trouxe alegria para aquelas pessoas que ali estavam. E ele continuou fazendo isso até o momento que ele diz: agora vocês podem ir para suas casas, vocês podem ir cuidar das suas obrigações, dos seus deveres. Aquilo que eu tinha para fazer na vida de vocês, eu acabei fazendo hoje. Então vocês podem ir para suas casas. Ele despede então a multidão. Depois nós vamos ver o compromisso, a aliança de Jesus para com Deus. A Bíblia diz que Jesus foi para o monte para orar. E ao cair da tarde, lá estava ele, sozinho, orando, clamando, buscando em Deus soluções, vitórias, aquilo que ele precisava, ele estava buscando em Deus. E quando nós vemos aqui, o texto diz que as ondas eram fortes, que o vento contrário vinha contra aos discípulos. Os discípulos estavam seguindo uma ordem de Jesus. Eles estavam indo para um alvo que Jesus estabeleceu para eles. Vocês vão chegar do outro lado e me espera lá, me aguarda lá. Eu quero perguntar para você: você tem algum alvo? Você sabe aonde chegar? Você tem algum propósito a cumprir? Você já descobriu por que Deus te chamou aqui nessa terra? Você sabe o que Deus quer fazer por meio da sua vida aqui nesta terra? Se você ainda não descobriu, se esforce a descobrir o que Deus quer da sua vida. Qual o alvo que você tem que chegar? Qual o propósito que você tem que alcançar? Alvo é o centro do nosso propósito. Missão é a trajetória da qual nós vamos percorrer para poder chegar no nosso alvo, para chegar no nosso propósito. Você sabe disso? Você já sabe qual é o seu propósito? Você sabe qual a trajetória que você tem que enfrentar? Ou você ainda vai descobrir essa caminhada? Talvez, se você descubra, você nem cumpra o propósito que Deus tem aqui para a sua vida. Nós vamos ver que Jesus estabeleceu o propósito para os discípulos. O propósito dos discípulos era chegar do outro lado da margem. Era chegar do outro lado. Só que
nesta jornada, nesta caminhada, eles começaram a enfrentar alguns obstáculos. E o primeiro obstáculo que eles enfrentam é o vento contrário. E eu chamo esses obstáculos de inimigos dos aliançados. Você é aliançado com Deus? Você tem aliança com Deus? Todo mundo na face da terra tem um tipo de aliança. Todo mundo que vive na face da terra, querendo ou não, ele terá que ter uma aliança com alguém. Qual é a sua aliança? Com quem é a sua aliança? Sua aliança é com sua família? É com seu pai? É com sua mãe? É com seu esposo? Com a sua esposa? É com seu patrão? É na empresa onde você trabalha? É com a sociedade? É no bairro onde você mora? Qual é a sua aliança? Qual é o seu propósito? Onde você tem que chegar? E para chegar nesse propósito, você vai enfrentar os inimigos, inimigos dos aliançados, o inimigo daqueles que têm aliança. E é sobre isso que eu quero falar com você baseado nesse texto. Porém, nós vamos deixar para falar no próximo vídeo. E eu vou falar de cada um desses inimigos. E nós vamos começar pelo inimigo chamado vento contrário. Eu espero você lá. Venha assistir o próximo vídeo e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. O meu abraço para você e para toda a sua família e que Deus te abençoe. Até lá, em nome de Jesus.